Olá, pessoal, tudo bem? Vim aqui para deixar a aulinha gravada para vocês, né, para essa terça-feira, né? Então, por motivos pessoais, não vou poder trabalhar com vocês essa terça, então já estou deixando a aulinha gravada sobre DIT e Nova DIT, Divisão Internacional do Trabalho, para a gente, tá bem? Vamos começar, então. Essa é a nossa matéria nova. Eu deixei, inclusive, o slide já para vocês, tudo certinho lá no nosso ambiente arquivos, e o exercício, né, já agendado no momento, então, que eu marquei para vocês lá no ambiente postagem, que o exercício será realizado, será postado, vai estar lá já liberado para vocês realizarem, tá bem? Vamos começar, então, por o que é a Divisão Internacional do Trabalho. DIT, Divisão Internacional do Trabalho, nada mais é, né, do que a distribuição das atividades econômicas ao redor do globo. Lembre-se que isso segue um contexto de desenvolvimento e capacidade tecnológica. Não há qualquer órgão ou país que determine essa divisão. E os países não conseguem se desenvolver, mas não estando nessa condição porque querem, mas porque sua formação histórico-econômica o conduziu a isso. Trocando em miúdos, né? Não tem como, né, eu escolher o que eu quero produzir no meu país. Às vezes, né, a gente quer industrializar por um ramo ou industrializar por outro ramo, né? Ter tal tipo de produção, vender tal tipo de mercadoria, mas nessa divisão internacional do trabalho, que é a produção que cada país produz, né? Ou em grandes variedades, ou em poucas variedades, depende também de outras situações. Um fator econômico, por exemplo. Para um país ser industrializado, ele tem que ter um grande capital. Então, países subdesenvolvidos, por exemplo, eles não têm tanto capital para ser um país aí industrializado. Então, a área deles de mercadoria, de venda de produtos, será na área, então, por exemplo, de agropecuária, de minério, né, de madeira, né? Então, será em áreas de matérias-primas, né? No sistema capitalista, desde o seu processo de surgimento e expansão colonial, a partir do século XVI, há a tese que não é possível que um único país disponha de todos os tipos de produções, de todos os tipos de matéria-prima e mercadorias que precisa na sua comunidade, na sua sociedade para viver. Então, no país que eu estou, que eu moro, eu não tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso, né, trabalhar em comum acordo com outro país para importar aquilo que eu preciso e exportar aquilo que eles precisam, nessa, né, relação comercial. Sendo assim, estabeleceu-se uma especialização produtiva, que apesar de sofrer alterações ao longo do tempo, obedece às importâncias econômicas das nações desenvolvidas ou subdesenvolvidas. Já passo para vocês esse vídeo, tá bom? Então, tem atividades econômicas que estão mais relacionadas às nações desenvolvidas, como, por exemplo, área tecnológica, você vai ver mais, né, a produção de tecnologias, né, eletrônicos, na rede de robótica, de automação, nos países desenvolvidos, enquanto nos países subdesenvolvidos, mais relacionados aí, né, à exportação de matérias-primas, né, que é, né, a forma mais bruta, né, da mercadoria para se vender, tá ok? Na divisão internacional do trabalho, ela passou por sucessivos períodos relacionados ao capitalismo. Então, o primeiro capitalismo, né, ele ocorre durante o período das grandes navegações marítimas, no período chamado mercantilismo, que é o capitalismo comercial. A segunda fase da DIT, ela vai passar pela fase onde nós temos a primeira e a segunda revolução industrial, chamado de capitalismo industrial. E o terceiro momento, né, que é a da DIT clássica, ou o terceiro período da DIT, né, seria o capitalismo financeiro,
aonde, né, o poder, né, do dinheiro, capital, ele está na mão, então, dos bancos. Então, eu fiz aqui para vocês uma apresentação do resuminho, né, das fases do capitalismo. Então, o capitalismo comercial, que é aquele que se inicia, né, no período das navegações marítimas, nas buscas dos europeus, né, através, né, do mercantilismo, de buscar outras áreas de comercialização, eles obtêm, então, a maior parte do lucro, né, nas mãos, então, dos comerciantes. Por isso, o capitalismo comercial tem a ver com o mercantilismo, com a comercialização. Ela constitui a camada hegemônica da sociedade nos chamados burgueses, né? São eles ali os detentores do dinheiro. É nesse período que o trabalho assalariado torna-se mais comum. As pessoas, né, acabam trabalhando, né, na produção, né, das mercadorias e através delas se sustenta então o trabalho assalariado típico, né, do capitalismo comercial. O capitalismo industrial, ele já vai estar relacionado com as revoluções industriais. Então, o capital, né, o dinheiro, ele passa a ser investido basicamente nas indústrias, né? É da industrialização ali que sai a maioria, né, da grana, do dinheiro, né? E é ali que se torna a atividade econômica mais importante entre 1750 até os dias atuais. A industrialização ainda é muito importante, tá bom? Quando começam as revoluções industriais, primeira revolução industrial em 1750, segunda revolução industrial em 1850, né? Nessa expansão da industrialização, da produção através de máquinas, se firma também, de forma definitiva, o trabalho assalariado. Então, se reduz as horas de trabalho, começa o sindicalismo. Então, o capitalismo industrial, ele tem forte, né, mudança, inclusive, né, nessa questão de antigas, né, colônias, né, que tinha no período do capitalismo comercial, né, que eram colônias e metrópoles, a relação, então, de produção, agora vai haver uma mudança nessa relação, né, vai ser ex-colônias, né, que produzem, né, e que acabam tendo uma relação comercial, então, com agora os nascentes, né, países desenvolvidos, que são os países ricos. A terceira fase do capitalismo é o capitalismo financeiro, é onde os bancos e as instituições financeiras, eles acabam controlando as demais atividades econômicas. Então, todo o dinheiro ele acaba passando, né, na mão, né, desses bancos, dessas instituições financeiras, eles acabam administrando esse dinheiro, né, e é ele que vai dar vazão, por exemplo, a financiamentos que envolvem a agricultura, a área industrial, a área pecuária, a área comercial, né. Então, precisou ali aumentar uma indústria ou melhorar os equipamentos, as maquinários de uma indústria, pega financiamento com quem? Com o banco. Precisa de maquinário, insumos para agricultura, para pecuária, vai lá no banco. O comércio, o comerciante, vai lá no banco. Então, o banco ele acaba gerindo essa grana. Eu coloquei aqui para vocês, na lateral, um resuminho disso. Capitalismo comercial seria o acúmulo de dinheiro do capital por meio do lucro obtido no comércio. No capitalismo industrial, né, a mais-valia, né, a produção do trabalho, ele surge através da burguesia industrial, daqueles empresários, né, que estão com a mão ali no dinheiro que envolve, né, a industrialização de produtos industrializados. E o capitalismo monopolista ou financeiro, né, o dinheiro ele acaba aumentando ali, né, em volume por conta das bolsas de valores, né, e a importância do papel no banco na formação, né, desses acordos e concentrações de mercado. É ele que vai fortalecer as empresas a nível mundial, tá bem? A primeira divisão internacional do trabalho, como eu falei, ela vai começar com a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial. Nesse período, nós tínhamos uma relação, né, comercial entre metrópoles e colônias. Então, a metrópole ela vai surgir ali, né, o seu poder através, né, da expansão marítima, onde países europeus eles detêm o poder ali, né, em suas mãos e acabam se lançando ao mar aí com suas naus para conseguir novas áreas para conseguir, né, mais matérias-primas para suas produções,
mas também há novas áreas para se comercializar, para vender as suas mercadorias, tá bom? Lembrando que nesse momento as mercadorias elas eram feitas de forma artesanal ou manufaturadas, ou seja, ambas feitas à mão, tá bem? E as colônias, como é o caso, então, do Brasil, né, que é uma colônia de Portugal, que era a nossa metrópole, ali se via a exploração da nossa terra. Nós éramos os fornecedores de matéria-prima, assim como outras áreas, né, eram fornecedoras da mão de obra escrava. Uma tentativa até de Portugal, né, de infringir o seu poder em cima dos nativos brasileiros, que era o caso, então, dos indígenas. Os indígenas, né, para eles, né, na época do capitalismo comercial, houve essa tentativa, né, de explorar uma mão de obra escrava dos indígenas, mas que aqui no Brasil não deu certo, né? Então, como que é essa relação da divisão internacional do trabalho no período do capitalismo comercial, nessa sua primeira fase, a primeira DIT? A metrópole, né, ela tinha ali a sua manufatura, mas quem fornecia a matéria-prima era a colônia. Então, a colônia que era explorada, ela fornecia, de acordo com a setinha, tá? Fornecia metais preciosos, especiarias ou até mesmo escravos para a metrópole, que através, né, dessas riquezas, né, dessas especiarias, dessa matéria-prima, acabava produzindo mercadorias através do sistema de manufatura que voltava, por exemplo, para a mão dos colonos, que estavam na posse da terra, que, por exemplo, né, nas colônias, né, tanto portuguesas, colônias espanholas ou até inglesas aqui das Américas. Eu marquei aqui para vocês que a primeira DIT, ele esteve diretamente relacionada ao período, né, de expansão marítima europeia e, consequentemente, da difusão do sistema capitalista comercial pelo mundo, fruto do processo da colonização. Nesse período, as colônias tinham uma relação única e exclusiva com as metrópoles, fornecendo a elas matérias-primas e recebendo delas os seus produtos, então, manufaturados, uma vez que a industrialização ainda não havia acontecido, tá ok? Vamos para a segunda DIT? A segunda divisão internacional do trabalho, ela vai estar na segunda fase do capitalismo, que é a segunda fase do capitalismo industrial. Então, a gente tem que lembrar que nessa frase já está ali, capitalismo industrial, tem a ver com indústrias, com a revolução industrial. É nesse período que as colônias, ou agora já chamadas até de ex-colônias, né, europeias, acabam aí com a sua função, né, continuada de matérias-primas enviadas para os países que eram as suas antigas metrópoles, que agora são chamados de países desenvolvidos. Como que vira essa relação de trabalho, né, e de produção entre ex-colônias e as ex-metrópoles? Fica assim. As ex-colônias, elas vão enviar matérias-primas para suas ex-metrópoles, que são os países desenvolvidos, e eles, com essas matérias-primas, produzem a mercadoria e revendem para as colônias ou ex-colônias, né, os seus produtos já industrializados, feitos já em máquinas, no momento da maquinofatura, tá? Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: com a realização na Europa da primeira Revolução Industrial, que foi em 1750, e da segunda Revolução Industrial, que foi em 1850, a lei dos processos de descolonização ou abolição da escravatura, que ocorrem em algumas partes do mundo, a economia internacional ela vai acabar, né, tendo uma breve alteração na DIT. A gente fala que é uma breve alteração porque ainda os mais pobres continuam enviando matéria-prima para os países mais ricos, que vão nos fornecer os produtos industrializados. Nesse contexto, as colônias ou ex-colônias, que agora são os países periféricos, continuam a produzir o que é a matéria-prima, enquanto os países desenvolvidos, que são as ex-metrópoles, né, fornecem desta vez os produtos que são industrializados, seguindo, né, quase o mesmo ritmo da primeira divisão internacional do trabalho, aonde a colônia
enviava para a metrópole matéria-prima e a matéria-prima mandava produto manufaturado. Só que agora não é mais produto manufaturado, agora é produto industrializado, porque ele é feito nas máquinas. Entre o período que vai do final da Primeira Guerra Mundial, de 1918, até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, algumas potências ocidentais, como a Inglaterra, a França, a Holanda, ainda mantinham suas colônias na Ásia e na África. Portanto, a divisão internacional do trabalho, ela permanece a mesma na fase do imperialismo ou do capitalismo industrial. Então, não importa, né, a relação aí de proximidade entre colônias ou ex-colônias, elas ainda estão amarradas entre si, aonde o mais pobre envia matéria-prima, enquanto o mais rico, que consegue deter o maior número de capital, pode se industrializar e produzir, né, através de maquinários, mercadorias e levar até as ex-colônias a venda dos seus produtos industrializados. Agora, pense o que é mais caro, a matéria-prima ou o produto industrializado? O produto industrializado. A vantagem econômica estaria nas mãos, então, né, dos países desenvolvidos ainda, tá ok? Deixa a professora vir aqui. Aí. Chegamos à terceira etapa, né, a terceira fase da divisão internacional do trabalho. Essa terceira fase da divisão, ela já vai pegar o pós-Segunda Guerra Mundial. Vai pegar o período da terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, aonde a gente já encontra o poder aí nas mãos, então, né, digamos assim, do banco, né, da financeira. É eles que detêm agora o capital nas mãos, é eles que detêm o dinheiro, tá ok? Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: com base nessas divisões apontadas, muitos críticos atacam a DIT, alegando que ela provoca mais dependência econômica dos pobres do que a integração econômica. Então, eles não veem que a DIT ela está unindo os países, mas que ela ainda está causando dependência do rico, né, com a matéria-prima do pobre e do pobre com a produção tecnológica industrializada do país rico. Então, os pobres ainda estão na mão dos ricos porque depende das suas mercadorias, mas o rico também está na mão dos pobres enquanto a dependência sobre a matéria-prima, ok? Eu coloquei esse vídeo aqui do Milton Santos para vocês darem uma olhadinha na situação de Didi. Já passo para vocês. Bom, o capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial é onde os países ricos desenvolvidos, na chamada DIT clássica, vai enviar para os países não industrializados, que são os países pobres, produtos industrializados, investimento de dinheiro e um pouquinho de empréstimo. Enquanto os países pobres, né, os não industrializados, os subdesenvolvidos, vão enviar para os países desenvolvidos ainda, né, a matéria-prima, que são os produtos primários, produtos agrícolas, minerais, né, e os fósseis, como é o caso do petróleo, né, o carvão mineral e assim por diante, tá ok? Vamos lá ver um trechinho, então, dessa parte que a professora deixou aqui para vocês. Eu vou dar uma adiantadinha aqui nela. Olha, já apareceu ali né, o pessoal do Coisa Pink lá, do Coisa Pink, do Blackpink. Aí, Divisão Internacional do Trabalho. Aí, eu acho que eu coloquei errado, gente. Ai, só falta. Se for, tudo bem, tá, gente? Se não for o que eu deixei pronto, eu vou entender. Eu vou tocar aqui um pouquinho para frente. Aqui. E vou colocar o áudio aqui para vocês. Espera aí. Só um minutinho.
aqui é, sobretudo, essa relação entre globalização, isto é, o grande dinheiro, a grande informação, e o território. O território como matriz da vida social, econômica e política. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Becken, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kennerham, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora, enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Pouca exploração, né? Imagine a quantia, né, de dinheiro que não vai, que eles economizam na produção aí de uma camiseta, sendo no Camboja, sendo em outro país aí, né, que seja um país de terceiro mundo, né, explorando dessa forma a mão de obra, o quanto que eles não têm de lucro, na verdade. Bom, repetindo então, no capitalismo financeiro, ou seja, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a dite clássica, né? Onde um país rico, ele vai mandar produtos industrializados, investimento de dinheiro, que é de capital, e um pouquinho de empréstimo para os países subdesenvolvidos não industrializados, enquanto esses continuam mandando para os países desenvolvidos ricos os seus produtos primários, que são as matérias-primas, agrícolas, recursos agrícolas, minerais e fósseis. Bom, a nova divisão internacional do trabalho é a nova ordem mundial. É a atual divisão onde surgem os países subdesenvolvidos e industrializados, que também são chamados de países emergentes ou países em desenvolvimento. Então, somos nós, né? Os famosos países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, são os países em desenvolvimento que também são chamados ou de emergentes ou países, né, subdesenvolvidos e industrializados, né? Vamos reduzir assim, os países desenvolvidos, os países ricos, eles vão ser agora produtores na nova DIT, né? Produtores e exportadores de tecnologia, ciência avançada, enquanto os países subdesenvolvidos e industrializados, que somos nós, os emergentes,
vamos enviar aí para produtos, né, que são exportados de bens industrializados, né? Já os países pobres, que são os países subdesenvolvidos, que não são aqueles industrializados, continuam, né, produzindo e vendendo as matérias-primas, tá bom? Então, isso não muda. Essa nova divisão de trabalho não significa que os países exportem apenas esse tipo de produto. Ou seja, os países desenvolvidos, eles também podem exportar, além dos produtos industrializados, né, mais simples, também pode exportar algum tipo de matéria-prima. Não fica ali amarrado que só porque é um país rico, ele não pode ter alguma matéria-prima para vender. Por exemplo, a Inglaterra sempre foi muito rica em ferro, em carvão mineral. Nada impede que esses produtos sejam exportados, sejam vendidos por eles, que é uma matéria-prima que é muito forte naquela localidade, e eles vendem, além dessas matérias-primas, né, os seus produtos industrializados, porque a Inglaterra, por exemplo, e os países europeus são países desenvolvidos. Já o Brasil, ele vai se enquadrar nos países subdesenvolvidos industrializados. O que isso significa? Nós estamos ali, né, como um país mais pobre, só que nós já temos indústrias dentro dos nossos países, dentro do nosso país. Que tipo de indústria, né? As montadoras, por exemplo, né? Várias aí fábricas de montadoras de grandes multinacionais, né? De grandes transnacionais que aqui estão, né? Então, o Brasil, ele tem o seu parque industrial, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo. Mas lembrando que o Brasil, ele ainda é agrominerador, né, no quesito exportação. Nós vendemos muito minério e muito produto agropecuário. Eu coloquei aqui que a tecnologia exportada pelos países desenvolvidos na atual divisão do trabalho é aquela presente nos seus bens industriais de alta tecnologia, franquia, royalty, patente. Então, é comum, por exemplo, dentro do nosso país, ter uma empresa multinacional, uma Coca-Cola, né? Uma Nike, uma Adidas, vamos pensar aí, uma General Motors, uma Ford, que está indo embora. Que mais? Uma Fiat pode ter uma montadora ou uma empresa dessa aqui. Só que aqui, né, não está, por exemplo, a matriz, nós temos aqui a filial, né? E tem muito essa relação de franquia, de royalty, também relacionado com a gente. Nós temos, às vezes, aqui uma empresa de chocolate, né? Vamos chamar aí, sei lá, deixa eu ver, uma que é bem chique aí de chocolate. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Ai, esqueci agora. Uma empresa de chocolate. Ela é, por exemplo, parisiense, ela é francesa, por exemplo, tá bem? Ou ela é suíça, talvez, não tem problema. Ela está aqui no Brasil, né? Uma filial dela. Aquele contratante, né? Que quer vender aquela marca de chocolate importada, ela vai lá e ela paga um royalty, né? Que é um valorzinho lá para poder vender a marca do país. Esse é também uma forma, né, de vínculo, né, de um país rico com um país desenvolvido, por exemplo, né, a nível do Brasil, que é considerado emergente, tá bom? Eu coloquei aqui como que funciona essa relação para uma hora de prova, né? Na nova divisão internacional do trabalho, ou nova DIT, como a gente chama, ela está relacionada numa nova ordem mundial. Como que funciona? Produtos industrializados, tecnologia, capital, que é empréstimos e investimentos produtivos e especulativos, são enviados dos países ricos desenvolvidos para países como o nosso, que são subdesenvolvidos industrializados, também conhecidos como países emergentes. E nós enviamos para os ricos a matéria-prima, produtos industrializados, porque apesar de ser subdesenvolvidos, nós temos ali, né, o nosso ambiente, né, que fornece toda a gama para receber essas empresas de fora, né, para o nosso país, essas transnacionais, essas multinacionais, que é o nosso parque industrial. O capital, o lucro, né, das empresas transnacionais, que acabam voltando para a matriz, que fica no país rico.
O capital especulativo, que é o pagamento de juro, ou de dívida externa, ou de royalty, que eles acabam, né, tendo aqui no Brasil e que acabam voltando, por exemplo, para os países ricos. Eu usei o Brasil porque é mais próximo a nós. Como que ficaria no quadro comparativo com os anteriores? Um país subdesenvolvido e industrializado vai mandar matéria-prima e produtos industrializados para os ricos desenvolvidos, e os desenvolvidos vão mandar produtos industrializados, investimento financeiro e tecnologia para a gente. E é essa roda de giro na nova DIT, tá bem? Eu fiz aqui a demonstração de como ficaria esse quadro, né, do capitalismo nessa fase pós-Segunda Guerra, enquanto DIT clássica e nova DIT. A DIT clássica é aquela divisão internacional do trabalho que tem a relação do país desenvolvido com o país subdesenvolvido, que é aquele que é o pobre, que não é industrializado. E a nova DIT seria a relação do país desenvolvido com os países subdesenvolvidos industrializados, que são os países emergentes. Vamos começar com a explicação, então, do capitalismo financeiro na DIT clássica, tá bem? Vamos começar com os países subdesenvolvidos não industrializados, que são os países mais pobres. Eles, na DIT clássica, vão enviar produtos primários, matérias-primas e alimentos para os países desenvolvidos, enquanto esses países desenvolvidos vão enviar produtos industrializados, capitais, que é a grana, empréstimo e investimentos, aos poucos, para os países subdesenvolvidos não industrializados. Já na nova DIT, né, que é na nossa era da globalização pós-80, né, pós-anos 80, depois que a professora nasceu, os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos industrializados, que são os emergentes como nós, vão ter uma outra relação. Qual é essa? Países como nós, que são os emergentes, subdesenvolvidos industrializados, vão enviar produtos primários, produtos industrializados, capital, né, através de lucros de royalty e juros de dívida externa, para os países ricos, desenvolvidos. Já esses países desenvolvidos, ricos, vão enviar os produtos industrializados, em geral tecnologia, ciência avançada superior para nós. Essa tecnologia e capitais de empréstimo, de investimento produtivo e capital especulativo para a gente. E essa será a nossa nova relação, né, na nova DIT. Então, a DIT clássica, a de cima, é aquela, né, que está segundo pós-guerra mundial, e a globalização, que é a nossa nova era, é nessa que nós vamos ter uma relação entre os países desenvolvidos e nós, que somos subdesenvolvidos industrializados, conhecidos também como emergentes, tá ok? Antes de falar dessa situação, eu gostaria de passar esse trechinho para vocês, que eu deixei guardadinho aqui esse vídeo para esse momento. Né? Você quer que desenhe? Né? O Minuto Geografia eu gosto de utilizar nesse momento, tá ok? Para explanar a nossa situação. Deixa eu ver se o áudio não estiver funcionando, eu já coloco lá de novo. Olá, bem-vindo. Tá. Tá funcionando. Deixa eu deixar grandão aqui, gente. Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre DIT. Mas afinal, você sabe o que é DIT? DIT é a sigla de Divisão Internacional do Trabalho. Mas o que é a Divisão Internacional do Trabalho? É a forma como o mundo está dividido considerando as atividades econômicas. Ou seja, a Divisão Internacional do Trabalho nada mais é do que a divisão do mundo por tarefas, onde cada país tem uma função. E esse processo se expande concomitante ao desenvolvimento das relações capitalistas de produção, intensificando aquilo que chamamos de globalização. O problema é que, de acordo com as tarefas, essa divisão acaba hierarquizando os países, o que, por sua vez, gera grandes desigualdades econômicas. Para fins práticos, vamos analisar a DIT em fases. A primeira delas é chamada de Velha DIT e compreende o período do surgimento do capitalismo até a primeira metade do século XX. Nesse momento, é possível dividir os países em dois grupos distintos: as metrópoles, detentoras de capitais, produção manufatureira, grandes embarcações e tecnologias, e as colônias, fornecedoras de mão de obra, matérias-primas, alimentos e minérios. Posteriormente,
os conceitos de colônia e metrópole se tornaram defasados e foram substituídos por desenvolvido e subdesenvolvido. Uma nova forma de dizer quem continuava explorando ou sendo explorado. Na segunda metade do século XX, inicia-se aquilo que chamamos de Nova DIT, e ela vai se distinguir da primeira por representar 3 grupos de países. O grupo dos países desenvolvidos permanece sendo formado por países detentores de capitais, tecnologias e indústrias de ponta. A grande mudança vem no grupo dos subdesenvolvidos. De um lado, há aqueles países que continuam tendo uma economia primária, sendo meros fornecedores de mão de obra, matérias-primas e alimentos, e de outro, o grupo dos países que conseguiram se industrializar parcialmente, por apresentar algumas características interessantes da dinâmica econômica, como mercado consumidor expressivo, mão de obra barata e abundante, incentivos fiscais e legislação ambiental flexível. Os tais países emergentes, que por mais esforços que façam, continuam pertencendo à periferia do sistema. Esses tipos, gente, de mapa, né, conceitual, mapa mental, ele tem disponível nos sites também. Qualquer coisa, né, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pesquisar mais, tem aí essa opção, tá bem? Vamos dar uma continuadinha com a professora? Deixa eu deixar grandão aqui, né? Opa! Espera aí, que nós estamos lá na frente. Pronto. Entre o final do século XX e início do século XXI, a globalização da economia tem imposto às empresas uma concorrência cada vez mais acirrada, e em grande parte isso decorre da fragmentação e da dispersão dos processos produtivos do espaço geográfico mundial, o que leva à reorganização dos meios de produção e da força de trabalho para atender às novas demandas, né, do mercado globalizado. E graças, né, à conjuntura dessa economia mundial, esse cenário se intensificou a partir dos anos 80, refletindo-se no aumento da disputa comercial entre os países, sobretudo as empresas transnacionais. A abertura dos mercados se reflete na queda gradativa da tarifa alfandegária entre os países e o crescimento de fluxo de capital, produtos, tecnologias e serviços em todo o globo. Como que funciona isso? Então, como há mais uma abertura econômica e abre-se margem aí para aumento, né, da comercialização a nível mundial, muitas vezes se abre, né, opções novas de mercado, né, para uma melhor, né, para uma melhor troca de produto, uma melhor troca, né, de mercadorias entre os países, acabam se baixando ou fazendo acordos comerciais que eliminem ou reduzam, né, a tarifa alfandegária, que é o valorzinho, como se fosse um pedágio que a gente paga para a mercadoria entrar ou sair do nosso país, tá bom? Claro, né, que hoje, com a nova tecnologia, com a informática, com os meios de informação, essas comercializações entre os países ficou muito mais fácil. Então, agora, né, na era da globalização, com os meios de comunicação, com a internet, né, com o sistema de telefonia expansivo, a gente consegue fazer um maior giro do produto e do capital, do dinheiro, né, em todo o globo, que é a globalização. Eu coloquei aqui com a grande mobilidade, né, com a grande movimento do dinheiro, as multinacionais, agentes centrais da globalização, se valem, né, da disputa empreendida pelas administrações públicas municipais e investimentos de postos de trabalho, principalmente diante do aumento do desemprego em muitos países do mundo. Como que funciona? Uma cidade, ela acaba dando aí um benefício às empresas multinacionais, transnacionais, para que elas acabem entrando, né, na sua cidade, no seu estado, para colocar ali a sua empresa, né, dando vantagens econômicas a elas, doando terreno, colocando esses terrenos, sendo esses terrenos próximos a rodovias, reduz ou elimina algumas tarifas, né, da cidade, do estado, para que essa montadora, para que essa empresa, né, para que esses empresários instalem a sua fábrica, as suas empresas dentro daquela cidade. Então, eles
reduzem tarifa de água, de energia elétrica, isenta alguns impostos, ou até mesmo, né, como eu falei, doa terrenos e tira, por exemplo, algumas tarifas ali imobiliárias, tá bem? Eu coloquei aqui que os grandes empresários têm à sua frente uns 100 números, né, de cidades onde colocar suas novas unidades produtivas, onde colocar suas empresas, redes de distribuição e de comercialização de produtos, né, unidades prestadoras de serviços, centro de pesquisa, centro de cultura e entretenimento, vale-se de inúmeras vantagens competitivas oferecidas ou para o governo de municípios, ou de estados ou países, para atrair essas empresas para colocar sua empresa na sua cidade, no seu estado ou no seu país. É um jeito de chamariz dessas empresas para trazer postos de emprego para a cidade. Esse processo tem provocado mudanças sensíveis na localização da atividade industrial em nível mundial, consolidando, por exemplo, a nova DIT, né, a nova Divisão Internacional do Trabalho. Por exemplo, nós estávamos vendo esses meses atrás que a Ford está saindo aqui do Brasil e indo, por exemplo, para a Argentina. Alguma coisa a Argentina ofereceu para a Ford para que a montadora saísse do nosso país e fosse para a Argentina. Algum benefício econômico tem? Alguma vantagem econômica que é melhor largar aqui todos os benefícios que o Brasil já deu até hoje para a Ford, né, para que ela se mude, por exemplo, para a Argentina. Eu coloquei aqui um caso que houve em Juiz de Fora, uma cidade de Minas Gerais. Eles foi implantado lá naquele local, em 1996, uma empresa automotiva chamada Mercedes-Benz. Vocês devem conhecer, né, essa empresa automotiva. Ela é reconhecida internacionalmente, é uma empresa alemã. Ela foi investido, né, na ordem de 820 milhões de dólares para a instalação, então, dessa empresa dentro, então, do Juiz de Fora. Somente para atender a montadora da Mercedes-Benz, vieram mais 10 empresas para fornecer equipamentos e materiais para essa montadora. Então, vieram entre elas a ThyssenKrupp Automotive, a Lear Corporation, a Magneti Marelli e a Continental do Brasil, como parte do processo para complementar essa indústria, para dar, então, peças e materiais que elas necessitavam para a montadora. No mesmo período, também foi instalado na cidade uma filial de multinacional, que é gigantesca, que é a Carrefour, que tem setor varejista. Então, ela vende alimentos, né, como um supermercado, assim, e também vende eletrônicos, eletrodomésticos. Então, o Carrefour é uma empresa muito grande. Então, pense, na disputa global, né, em Minas Gerais, eles conseguiram ganhar a montadora, então, da Mercedes-Benz para trazer a sua empresa lá desde 96. E a partir dela, gerou, então, emprego em mais de 10 empresas fora a Mercedes-Benz e mais no Carrefour. Então, trazer uma multinacional, né, uma transnacional, uma multinacional para a sua cidade, para o seu estado, vai gerar uma economia gigantesca para aquela localidade. Então, às vezes, você deixar de cobrar, né, uma tarifa, né, predial, um imposto sobre a água, sobre a energia elétrica no valor lá em cima, baixar essa tarifa para trazer essa empresa para ser chamariz, pode provocar uma mudança em toda a cidade, né? E ainda, né, trazer para a população que está precisando muitas vagas de emprego. A professora, para finalizar a aula, ela colocou aqui uma entrevista em 3 tempos do economista Ademar dos Santos Mineiro. Ele é analista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos da DIESE, né? Ele vai discutir ali a crise econômica dentro da Divisão Internacional do Trabalho. Eu coloquei aqui o linkzinho, já vou colocar o vídeo para vocês, mas dentre isso eu também coloquei aqui para vocês uma imagem de como se vê a nova ordem mundial a partir da nova DIT. Aqui em cima, país rico, 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 região rica, 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 milionária, classe média,
daí aqui mais pobre, miserável, pobre, classe baixa, classe média, classe pobre, e assim vai. Então, a nossa América Latina é de classe média a classe pobre, né? Só em cima, lá na América do Norte, acima do México, que nós temos o rico, milionário. A mesma coisa na Europa, né? Rico, milionário, classe alta, né? Classe média alta, e quando chega aqui na região africana, né? Tudo pobre, miserável, pobre. Essa é a nova ordem mundial. Entre pobres, né? Classe média, pobres e miseráveis na América Latina, e pobres, né? E muito pobres na região, então, da África. Eu vou dar ESC aqui e vou colocar para nós aqui esse primeiro vídeo, tá ok? Dessa entrevista que a professora separou para vocês em 3 tempos. Só um segundinho. Aí. Voilà. Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A partir da industrialização no século XIX, os países da América Latina voltaram-se para o comércio. É nesse momento que se estabelece a Divisão Internacional do Trabalho e cria-se uma condição de dependência desses países. Mas diante da atual crise econômica mundial, será que uma nova divisão social do trabalho poderá surgir? Para discutir o assunto está conosco o economista Ademar dos Santos Mineiro, analista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Muito bem, economista Ademar, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Eu gostaria de começar a nossa conversa, o senhor fazendo um resgate histórico, então, da Divisão Internacional do Trabalho. Então, na verdade, você tem um processo de divisão internacional do trabalho que já começa até antes da independência dos países latino-americanos, né? Esses países começam como colônias e são fornecedores de matérias-primas. No caso do Brasil, o açúcar, o pau-brasil, antes disso, né? As metrópoles europeias, né? Depois da independência, na verdade, você continua esse processo, né? No caso do Brasil, a gente vai ver ciclos como o algodão, o café, né? A continuidade da exportação de açúcar. E, no caso dos outros países latino-americanos, também são todos exportadores, especialmente de minerais, né, para a Europa. Então, essa é o tipo de divisão internacional do trabalho no qual se inserem os países latino-americanos até, pelo menos, a crise dos anos 30. Né? Com a crise dos anos 30 do século passado, você começa a ter, pelo menos a tentar ter um outro padrão de integração, não é? A partir da industrialização que alguns desses países tiveram. O caso do Brasil, mas era também o caso até anterior da Argentina e outros países. Né? E isso, digamos, essa tentativa de industrialização perdura até os anos 70. Né? Com os anos 80, vou usar sempre o caso do Brasil, que é o que a gente conhece mais de perto, né? Você tem as políticas de ajuste, a chamada dívida externa, né? A crise da dívida externa. Os vários países latino-americanos passaram por esse processo, não só o Brasil. E isso leva a que eles tenham que gerar saldos de exportação que até não tinham antes, né? E, portanto, se especializam na exportação de alguns produtos e vão indo cada vez mais no sentido de serem exportadores de matérias-primas e exportadores de recursos baseados em meio ambiente. Né? Então, primeiro, a reação dos países latino-americanos à crise da dívida externa nos anos 80 e depois a abertura comercial, a liberalização comercial e financeira dos anos 90, foi, de alguma forma, se especializarem na produção de produtos primários ou produtos intensivos em recursos ambientais. No caso do Brasil, a gente tem tanto a exportação de alimentos, não é, como soja, carne, etc., mas também recursos minerais, não é, como ferro especialmente, mas outros minérios também, e até mais recentemente, com as perspectivas do pré-sal, a possibilidade de se transformar também no exportador, inclusive de petróleo, mas com todos os impactos que isso tem do ponto de vista de limitações ao desenvolvimento e do ponto de vista de impactos ambientais também no país. Bom, o senhor fez aí um resgate
em parte da América Latina e especialmente do Brasil. E eu gostaria de saber agora do senhor, na sua avaliação, nós estamos mesmo condenados aí a exportar commodities sem condições aí de agregar valor aos nossos produtos. Um exemplo que o senhor citou também há pouco é a questão da exportação do minério de ferro bruto. Nós temos siderúrgicas no país. Então, por que isso ainda ocorre? É uma decisão política de governo ou é uma decisão do mercado? E se estamos submetidos apenas a razões de mercado, o senhor não acha que existe aí algo de errado? Então, digamos, na verdade, quando você se especializa em alguns produtos, quando você é um exportador de commodities, você, na verdade, está sendo uma economia dependente de quem está importando seus produtos. É como se eles lá fora especificassem o que eles têm de demanda, né? No caso, está falando, por exemplo, você citou o minério de ferro. O minério de ferro o Brasil exporta hoje fundamentalmente para a China. Os chineses determinam que querem receber o ferro na forma de minério ou em pellets, que é uma agregação muito pequena de valor, e querem processar isso nas siderúrgicas da China. Eles querem agregar mais valor. E você, digamos, tem essa opção, a opção de mercado é se subordinar, a não ser que você tenha uma intervenção de política de Estado, isso até o ex-presidente Lula citava isso, né? Não, nós precisamos processar mais, nós precisamos de alguma forma agregar um pouco mais de valor ao que a gente exporta. Né? Agora, aí é uma decisão de governo de, eventualmente, digamos, taxar mais a exportação de minério bruto e facilitar a exportação de produtos siderúrgicos. Isso poderia ser uma possibilidade. Agora, é uma decisão de política pública. Se você deixar o mercado, a demanda de mercado, a demanda lá do importador chinês, porque ele quer manter a possibilidade de processar, claro, e, se possível, até exportar para a gente o minério processado na forma de chapas de aço, etc. Né? Então, se você deixa as forças de mercado, a tua tentativa de especialização vai no sentido de que você seja cada vez mais uma economia, como a gente chama, primarizada. Você vai no sentido dos primários, né? Você vai produzir soja, exportar soja e não óleo de soja. Ou você vai exportar minério de ferro e não chapas de aço e assim por diante, né? Bom, mas o que o senso comum, pelo menos dos economistas aí tradicionais, que todo santo dia aí fazem as suas análises nos veículos de comunicação no Brasil, é que, no geral, nós precisamos de menos intervenção, menos Estado. Nesse caso, nós não estaríamos necessitando de uma política, um certo dirigismo estatal para que a gente não ficasse prisioneiro dessa situação em que nós estamos encalacrados? Obviamente, se você, é o que eu estou falando, se você deixar as forças de mercado, isso, na verdade, é um debate que não é um debate agora do século XXI no Brasil. Isso é um debate dos anos 30, 40 no Brasil, quando você decidiu, lá naquela época, durante o governo Vargas, de tocar o processo de industrialização. Temos uma experiência. Temos uma experiência. Se você não seguir por políticas de regulação do Estado, seja por incentivo, financiamento, taxação, etc., você vai caminhar no sentido da exportação de primários, porque é isso que, digamos, quem está importando os seus bens vai estar querendo para ele processar. Existe uma briga no nível mundial que é quem agrega valor, onde você gera mais valor, melhores empregos, mais salário, etc., é no setor industrial, não é no setor primário. Aliás, o setor primário é um setor concentrador de renda, que demanda muito pouca tecnologia, que demanda muito pouco investimento em educação, mas é onde você faz os tais saldos exportáveis mais facilmente nesse momento, porque é o que o comprador externo está querendo, né? Então, se você vai por esse caminho de menor resistência, você tem a vantagem, consegue saldos mais rapidamente, e tem a desvantagem que vai continuar exportando produtos de menor valor agregado e vai influenciar a concepção de futuro, o teu projeto futuro de desenvolvimento. Você só rompe isso pelo lado de uma intervenção política, não tem como. Se o Estado não atuar firmemente, você não tem como romper isso. Muito bem, economista Ademar, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre o Brasil e a nova divisão internacional do trabalho com o economista Ademar dos Santos Mineiro. Muito bem, economista, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre essa questão de o Brasil ter se especializado, se constituído
até não tanto por vontade própria, mas por razões de mercado e razões dos próprios países importadores, num grande exportador de commodities. Bom, a pergunta, como é que o processo de integração regional poderia ajudar o Brasil a sair aos poucos dessa armadilha? Pois é, essa é uma questão muito interessante, porque quando a gente olha, por exemplo, o comércio internacional da América Latina, vamos pegar a América Latina como um todo, mas o Brasil é só uma fatia, talvez uma fatia importante desse comércio. Com o mundo entre 1990 e 2005, você vai ver, por exemplo, que o fluxo de comércio, o que é o fluxo de comércio? Importações mais exportações. Sim. Cresceu cerca de 5 vezes, ou seja, passou de alguma coisa, um pouquinho mais de 200 bilhões de dólares lá em 1990, para mais de 1 trilhão de dólares em 2005. Né? Eu estou pegando esse dado até 2005 porque ele é antes da crise de 2008, quando aí a coisa começou a mudar um pouco. Certo. Se você vê o saldo obviamente é muito menor. Né? O saldo pulou de alguma coisa em torno de 25 bilhões de dólares lá em 1990 para 75 bilhões de dólares em 2005. Mas tudo isso, especialmente o saldo, concentrado nessas commodities, nesses bens primários que a gente está falando. Agora, se a gente decompõe esse comércio por regiões, a gente vai ver que, especialmente na área que cresceu mais o comércio, ou seja, o comércio com a Ásia, né, especialmente com a entrada da China como um grande comprador, mas também no comércio com a União Europeia, os países latino-americanos, e o Brasil inclusive, se especializa muito mais na parte de produtos primários. Né? Quando você olha dentro da região, dentro da nossa região, você vê uma concentração em produtos industriais, exatamente esses produtos de melhor qualidade, que geram melhores empregos, etc. Na verdade, o processo de integração regional, ele ao facilitar essas vendas, né, essa integração econômica e produtiva com os países da região, ele te ajuda a escapar exatamente desse problema de se especializar em bens primários. Né? Embora você exporte muito para os países da região, isso acaba se dando nesses bens mais processados e que têm maior valor agregado. Então essa é uma forma inclusive que o Brasil timidamente, mas vem tentando se jogar, que outros países da região vêm tentando se jogar, e que pode ser uma alternativa do ponto de vista de uma estratégia de desenvolvimento, talvez a única estratégia alternativa consistente que a gente tenha sinalizado nesse momento. Bom, é óbvio que nós ainda não chegamos num patamar desejável de integração. O que ainda está atrapalhando para que esse processo se concretize e chegue num estágio favorável a todos os países que integram essa nossa região? Eu acho que ainda você tem uma visão. A integração, na verdade, ela é uma questão de decisão política, né? De decisão de políticas de Estado dos vários países da região. Hoje, os países da região, de um lado, sofrem com a necessidade de gerar saldos, né, de exportações, e, portanto, esses saldos significam conseguir um em cima do outro, e nenhum em cima do outro não vai funcionar o processo de integração. Ou seja, se você olhar a relação com a Argentina, no sentido da obtenção de saldos, se os argentinos olharem a relação com os uruguaios, se os uruguaios olharem a relação com os paraguaios, e assim por diante, quando você tem um saldo de comércio, significa que um está ganhando, o outro está perdendo. Né? Então, os países da região conseguem fazer isso com mais facilidade fora da região. Dentro da região, você tem que pensar uma outra alternativa. E eu acho que uma parte do empresariado brasileiro ainda pensa o processo de integração como uma forma de obter vantagens, quando você deveria pensar como integrar as cadeias produtivas. Então, você, digamos, tem essa questão e tem até uma questão cultural, que eu acho que é mais importante. Né? Talvez aqui no Sul isso seja um pouco menos presente, mas porque vocês têm, até por proximidade geográfica, essa questão da integração como uma coisa mais importante, mais próxima, né? Mas no resto do Brasil você não pensa esse processo como uma coisa muito distante, né? Efetivamente muito distante. E não se cria uma cultura da integração. Assim como nos outros países. Eu sempre dou um exemplo, que é um exemplo que é claro para as pessoas. Quer dizer, futebol é uma coisa importante em toda a nossa região. É o principal esporte em cada um dos países. Existe um campeonato regional importante, que é a Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores da América ela tem o patrocínio e tem o nome, inclusive, ganha o nome, de empresas transnacionais, de fora da nossa região. Antes era uma empresa, um banco espanhol, depois passou a ser uma produtora de pneus do Japão, enfim. Mas você não tem... E quando você tem grandes empresas da região, inclusive empresas que já viraram empresas transnacionais, brasileiras e de outros países da região,
que poderiam estar patrocinando, e seria muito importante, digamos, para a nossa região, que o principal torneio, né, culturalmente importante para as pessoas perceberem o processo de integração, né, que o principal torneio de futebol da região tivesse, por exemplo, o nome de uma empresa da própria região. Né? Assim como a gente não está acostumado, quando a gente pensa em turismo, pensamos imediatamente em ir para os Estados Unidos, para a Europa. Né? Pouca gente pensa, e temos lugares maravilhosos, tanto no nosso país, para os estrangeiros, os nossos vizinhos latino-americanos conhecerem, como lugares maravilhosos em outros países da região para os brasileiros conhecerem. Mas sempre quando vem a tua primeira alternativa não é conhecer o teu vizinho, é conhecer um lugar distante, porque é isso que está na cultura das pessoas. Né? Então, eu acho que a gente precisa romper. Bom, eu vou parar por aqui, tá bem? Vou parar nossa aulinha por aqui. Amores, então deixa eu terminando a nossa aula, né? Nós finalizamos, então, a crise econômica mundial na DIT e o papel do Brasil, então, na Divisão Internacional do Trabalho. Ele é para dar um fomento, né? Para dar mais uma ênfase para a gente. O que eu quero que vocês façam agora? A partir de agora, depois dessa aula que a professora, né, transmitiu aqui de forma gravada para vocês, vocês vão lá, né, no horário que a professora colocou no ambiente de postagem, será lançado através de agendamento a sua atividade relacionada à DIT. Utilize, né, os seus, como é que fala? Utilizem aqui os seus slides do ambiente de arquivo para conseguir responder lá, né, as suas atividades. São 5 atividades, 4 dissertativas e uma, então, de xizinho. Vejo vocês na próxima semana. Obrigada da participação, né? Vamos agradecer ao professor que está passando o vídeo para vocês também. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Vou desligar vocês aqui.